Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira. Diário Oficial de Contas completa um ano. Em 229 edições, o sistema teve mais de 73 mil acessos. E ainda confira entrevista especial com a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. É o TCE Notícias do dia 4 de outubro, que já está no ar. Olá, tudo bem? O Diário Oficial de Contas do TCE de Mato Grosso completou um ano. Saiba agora como essa ferramenta tem contribuído com a administração pública municipal e estadual a custo zero. O Diário Oficial de Contas é uma ferramenta eletrônica de transparência nas ações desenvolvidas por todas as instituições fiscalizadas pelo TCE Mato Grossense. O sistema foi criado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas. Ele foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas para atender às necessidades do Tribunal e atender ao planejamento estratégico dessa gestão. Ele foi customizado, adequado justamente para que a gente pudesse ter maior agilidade, maior facilidade de uso e que todos os nossos fiscalizados pudessem aderir ao uso deles sem maiores problemas. Com o Diário Oficial de Contas eletrônico, os gestores podem publicar os atos administrativos internos pela internet no portal do TCE sem custo algum. Ou seja, a ferramenta veio para substituir os diários oficiais. Existe toda a legislação que ampara a nossa utilização, foi montada toda a legislação e ele substitui o Diário Oficial do Estado. Qualquer ato da administração pública, decretos, leis, licitações, todo ato da administração pública, pelo princípio da transparência, deve ser publicado. Desde que foi implantado em 3 de outubro de 2012, 78 prefeituras, 57 câmaras municipais, 31 fundos de previdência e 23 órgãos da administração pública, direta e indireta, aderiram ao Diário Oficial Eletrônico. Isso representa 40,5% de adesão de órgãos de Mato Grosso. Ainda nesse período, o DOC teve 73.833 acessos nas 229 edições publicadas. Esse produto foi desenvolvido com o objetivo de dar mais transparência às ações, reduzir custos e dar maior celeridade nos atos administrativos. Primeiro, ele é gratuito. Segundo, não existe mais papel. A agilidade, essa transparência de você poder pegar digitalmente esse arquivo eletrônico e levar para qualquer local. Você também tem nós conquistamos o certificado ISO 9001 nesse ano, aqui em maio desse ano, que dá maior credibilidade à utilização do sistema. No quadro Entrevista da semana de hoje, recebemos a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, que falou para a jornalista Angelina Micheleto sobre os resultados efetivos dos últimos 5 anos. Olá, dando sequência ao nosso quadro de entrevistas especiais, a nossa convidada de hoje é a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. Seja muito bem-vinda, conselheira. Eu gostaria que a senhora pudesse falar conosco sobre a publicação Resultados Efetivos 2006 e 2011. Então, essa publicação surgiu da vontade dos conselheiros Antônio Joaquim, conselheiro Novelli, conselheiro Walter Albano, de registrar os resultados obtidos durante esse primeiro ciclo do Planejamento Estratégico de Longo Prazo, que foi o de 2006 a 2011. Quais foram os resultados efetivos, obtidos durante esses 6 anos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso? Foram vários resultados, mas a senhora poderia exemplificar para nós alguns deles? Sim, foram vários resultados mesmo, mas assim, os que eu considero mais importantes e que trouxeram assim, grande benefício para o Tribunal de Contas, primeiro, o julgamento de 100% das contas anuais do exercício anterior até o final do exercício subsequente, também as respostas às denúncias dos cidadãos com mais celeridade,
as respostas às consultas formais que são feitas pelos fiscalizados com mais agilidade, né, no prazo máximo de até 60 dias. A avaliação das políticas públicas de saúde, educação, de transporte e a política de comunicação, né, que é muito importante para levar a comunicação a todos os cidadãos mato-grossenses. E também a avaliação da qualidade das obras públicas, que surgiu com a implantação do GeoObras, que melhorou muito a auditoria das obras realizadas no estado de Mato Grosso. E quais foram as ações tomadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso nesse período para poder chegar a um resultado de fato efetivo? Então, né, o tribunal utilizou-se da metodologia do planejamento estratégico, que não basta elaborar o planejamento e depois guardar ele na gaveta, né? Você precisa elaborar, executar, acompanhar e avaliar. Então, o tribunal sempre fez reuniões mensais de não conformidade, reuniões de resultado. E nessas reuniões eram avaliadas as metas cumpridas, as metas que estavam com dificuldade para ser atingidas e quais as dificuldades e como tratar, como resolver para que o resultado fosse atingido. Realmente muito importante, então, ter um planejamento, executar, avaliar, saber como que está sendo feito para chegar num objetivo, é isso mesmo? O planejamento é uma ferramenta importante para qualquer empresa, qualquer instituição, e hoje nós temos aí o PDI, né, que o conselheiro Novelli está disseminando por todo o estado de Mato Grosso, para todas as instituições do estado, dos municípios, que é uma forma de contribuir para que a administração pública de todo o estado de Mato Grosso seja melhor e a aplicação dos recursos públicos também seja melhor e tragam melhores resultados para a sociedade. Pela experiência da senhora aqui, já trabalhando no Tribunal de Contas há algum tempo, qual que é a avaliação que a senhora faz de 2006 para cá? Olha, como você falou, eu entrei aqui no tribunal em 1999, então eu tenho uma certa experiência da instituição Tribunal de Contas. E eu sei que antes, em 99, não existia planejamento estratégico, não existia ferramenta de gestão e o tribunal não conseguia avançar, né, com a mesma rapidez que avançou depois que foi implantado o planejamento estratégico. Nós demos o primeiro passo no ano 2000, mas foi realizado um planejamento de curto prazo, não foi envolvido toda a instituição, todos os membros, todos os servidores, foi envolvido somente uma pequena parcela da gestão. E em 2005, então, foi todo mundo mesmo participou, sentou, pensou, vamos ver quais são as forças do tribunal, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades que nós podemos aproveitar e as nossas dificuldades, as ameaças que nós temos que cuidar para que isso não prejudique o tribunal e os nossos resultados, né? Dessa forma, então, foi que o tribunal conseguiu avançar, que eu considero um avanço muito grande nesses últimos anos. Então, voltando ao assunto da publicação, né? Essa publicação é um documento aí, né, que vai ficar para o legado, né? Vai ficar para outras gerações. Como que vai funcionar isso? De fato, né? Então, a publicação é como todo um livro, né? Ele fica assim nas bibliotecas, ele fica à disposição das pessoas para depois as futuras gerações poderem consultar e ver, nossa, como era o tribunal, como foi passo a passo, os avanços, como foi, o que foi sendo feito nos anos, porque o livro ele traz assim 2006, 2007, isso que foi construído. 2008, 2009 foi construído então mais isso, foi avançado aquilo que já tinha sido iniciado aqui. E 2010, 2011 foi muito daquilo que se começou lá atrás e continuou, foi consolidado, né? Foi os 2 anos da consolidação, da própria política de comunicação e de outras coisas. Ok, conselheira, muito obrigada pela participação da senhora e até a próxima entrevista da semana. Por hoje é só. Para você, um ótimo final de semana. Te espero segunda-feira. Até lá. Tchau.